Olá, pessoal, concurseiro e concurseira. Você que quer dominar a língua portuguesa na prova do concurso público da Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Campina Grande, preste atenção nesse ciclo de aulões que nós temos agora aqui no Domine Cursos. E nós vamos hoje ter uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Cândido Rafael, ok? Cândido Rafael. Sou professor de língua portuguesa aqui do Domine Cursos. E nós vamos juntos ter esse ciclo de aulões gratuitos aqui no YouTube, né? Aula de português, aula de raciocínio lógico, aula de direito, aula da parte administrativa da prova. E depois, do dia 21 até o dia 30 de janeiro, nós teremos aulões, 6 aulões de 2 horas de duração, para aqueles alunos que queiram, na verdade, adquirir o nosso produto, o nosso curso, e queiram se preparar para a prova da Universidade Federal da Paraíba e de Campina Grande, né? Esta prova é uma prova que é feita pela banca IBFC. A banca IBFC, né, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, tem suas particularidades. E eu, como professor de língua portuguesa, venho estudando há um tempo esta prova, venho resolvendo com os meus alunos, tem algumas dicas no Instagram do Domine, tem algumas dicas no TikTok, vocês podem seguir. Depois o nosso endereço está aqui abaixo, no YouTube, né, no Instagram, nosso telefone para entrar em contato, e vocês podem tirar dúvidas, podem fazer sugestões, elogios, críticas. Então nós vamos começar agora resolvendo 10 questõezinhas de língua portuguesa com 2 textos, tá? É uma prova clássica do IBFC, com interpretação de textos, morfologia, ou seja, classe de palavras, acentuação de palavras. Temos também nessa prova o uso de expressões, né? Expressões que podem ser adverbiais ou expressões conjuntivas. Então nós temos um pouco um modelo de como uma prova do IBFC pode ser empregada, pode ser apresentada para os alunos, questões que se aproximam, né, das questões que podem cair em potencial nas provas desses 2 concursos que vão ocorrer agora neste ano, ok? Então vamos ao texto, nós vamos fazer a leitura dos textos juntos. Esse texto ele tem alguns itens que são marcados, né, em negrito ou são sublinhados, tem algumas lacunas vazias para preenchimento de algumas palavras, então nós vamos fazer esse preenchimento fazendo o comentário de acordo com a leitura do texto. Primeira dica da aula de hoje, nós precisamos entender o seguinte: não se lê prova de concurso, texto da prova de concurso, 1, 2, 3, 4 vezes. Eu faço apenas uma leitura. De acordo com esta leitura, eu vou respondendo as questões de acordo com a necessidade. Então, não preciso ler o texto da prova 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Para entender e depois partir para a resolução das questões. Basta ler uma vez apenas, com atenção, e depois, sentindo necessidade na questão, eu volto ao texto e leio aquela parte que me interessa, para eu não perder tempo, ok? Porque o candidato ele tem uma prova de raciocínio lógico, língua portuguesa, direito, parte administrativa, conhecimentos específicos, ele não pode ficar tendo ao luxo de ler o texto muitas vezes, ok? Então, o texto é Viva o Povo Brasileiro, é um texto que aparentemente é um texto narrativo, a pessoa está contando a experiência que ela teve com a arte, então nós vamos observar a tipologia textual, nós vamos observar a construção dos parágrafos, vamos observar a construção dos períodos, pontuação, tudo isso é importante para uma boa interpretação de textos, ok? Então, Viva o Povo Brasileiro, prova de língua portuguesa que nós vamos resolver juntos a partir de agora. Eu nasci em Garanhuns. Ponto. Uma frase declarativa, ok? Então, o texto está em primeira pessoa, está contando uma história. Quando criança, tinha uma boneca de louça francesa, mas ela era muito frágil e eu preferia brincar com as bruxas de pano. 2 pontos. Esse, está falando da brincadeira, foi meu primeiro contato com o artesanato do meu povo. Então, o primeiro contato do artesanato do narrador, em primeira pessoa, narrador que participa da história, fala do primeiro contato
com o artesanato do seu povo, da sua comunidade local. Segundo parágrafo. Para se compreender a obra de arte, é preciso primeiro vivenciá-la e depois, esse é aditivo, e depois, entre vírgulas, está, na verdade, temporalizando a situação. Permitir-se a necessária distância crítica. Então, nesse primeiro período aqui deste parágrafo, eu tenho a resposta da questão de interpretação de textos. Vocês vão fazer uma prova com 10 questões, provavelmente uma questão dessa prova será de interpretação de textos. A banca do IBFC separa numa prova com 10 itens, geralmente uma questão de interpretação, no máximo 2. Numa prova com 15 itens, no máximo de 2 a 3 questões. Numa prova com 20 itens, que é praticamente impossível da gente encontrar no IBFC, é muito difícil, você pode encontrar até 3, 4 questões de interpretação. Nesta prova temos 2 textos, uma questão de interpretação para cada texto, ok? Por isso que não é necessário ler o texto muitas vezes. Vivi, primeira pessoa de novo, em meio aos objetos da criatividade popular. Ponto e vírgula, aqui tem uma enumeração. Sonhava em trocar a moringa ou moringa por uma geladeira. Aqui, a moringa, aqui, que se escreve com O, é aquele objeto de barro que nós conhecemos, que as pessoas colocam água. Então, a pessoa, né, a narradora aqui, ela diz que ela convivia com a moringa, o depósito de água, mas ela tinha, na verdade, o sonho de ter uma geladeira, ok? A infância dela foi ligada às artes. A geladeira não é uma obra artística. A geladeira é uma reprodução, né, técnica, uma reprodução industrial. Já a moringa não, a moringa é feita manualmente. É um objeto de barro, como se fosse um jarro, que a pessoa coloca água para manter a água fresca, né? Mas, outra conjunção adversativa, o tempo foi me mostrando a beleza da sua forma singela. Da geladeira não, da moringa. E, através da elaboração intelectual, deixei de ser apenas consumidora para transformar-me em observadora cultural. Então ela observava os objetos, observava a cultura, deixou de ser apenas uma consumidora dos objetos. Não apenas catalogando o universo popular, mas buscando também valorizar e respeitar os criadores coerentes com o seu mundo e o seu cotidiano. A partir da observação cultural, ela foi valorizando e respeitando os criadores, os artesãos, né? Com o seu mundo cotidiano, o mundo da arte, ok? Aí venho para o terceiro parágrafo e último, né? O que define o artista é a capacidade de atrelar seu capital cultural ao seu universo social. Então, essa junção do capital cultural com o universo social faz com que isso defina o artista, né? A sua capacidade. Os artistas populares são aqueles que têm, plural, verbo no plural, concordância verbal. Aqueles que têm, aqueles os quais têm, né? A necessidade de criar e abrir novos caminhos à produção artesanal, mais comprometida com as tradições, condições que acabam por definir seu principal caráter. Por isso, expressão conectiva de explicação, se não devemos interferir na produção do artista, podemos definir alguns pontos de ação e de orientação na produção artesanal, visando, inclusive, preservar a sua qualidade, colaborando na formação de um público consumidor mais sensível, vírgula, como sensível, disposto a compreender toda a complexa engrenagem sociocultural que qualquer obra artesanal carrega. Então, fazendo isso, né, tendo respeito ao capital cultural e o universo social do artista, do artesão, eu consigo, na verdade, entender, compreender toda, eu acho até que essa palavra aqui está no sentido muito genérico,
a complexa engrenagem sociocultural que qualquer obra artesanal carrega. É isso que ela quer dizer no último parágrafo e terceiro parágrafo do texto. Esse texto foi adaptado especificamente para este concurso, ou seja, o texto foi feito adaptado, houve modificações para o concurso público. O texto original é de Janete F. Costa, que foi publicado em Arte Popular, Mostra do Redescobrimento, na Brasil 500 anos é mais, Fundação Bienal de São Paulo, publicado no ano de 2000, na página 172. É como se fosse uma revista de arte da Bienal de São Paulo. Então, é uma narrativa, um relato de uma mulher que começou a observar a obra de arte enquanto era criança, foi crescendo e foi se aprofundando nas obras de arte, principalmente dos artesãos populares, ok? Só que esse texto aqui não é só narrativo, não é só um relato. Ele tem partes descritivas e também tem partes conceituais, informativas. A definição de artista, por exemplo, ok? E definição de obra de arte. Vamos à questão número 1, questão de interpretação de textos, né? Ao ler o texto, vemos que para compreender a obra de arte é necessário, primeiro, isso está no texto. Para compreender a obra de arte é necessário, primeiro. Então, o que nós fazemos? Interpretação de texto de concurso não é o achismo, o que eu acho, o que eu vejo. É aquilo que está escrito no texto. Eu tenho que me restringir somente àquilo que está escrito no texto. Então, vamos voltar ao texto, ao segundo parágrafo. Para se compreender a obra de arte, é preciso, é necessário, é importante, primeiro, olha, a questão, o enunciado da questão está praticamente igual ao texto. Vivenciá-la e depois permitir-se a necessária distância crítica. Então, para compreender a arte, eu tenho 2 tópicos que eu tenho que defender. Primeiro, vivenciar a arte, ter contato com a arte pessoal. E depois, permitir-se ficar à distância da obra de arte e, com essa distância necessária, você pode criticá-la. Você pode, na verdade, estabelecer um juízo de valor, ok? Ou uma impressão. Então, letra A, definir a temporalidade e permitir-se uma distância crítica. Permitir-se uma distância crítica, sim. Agora, definir a temporalidade da obra, não. Eu não tenho como definir quanto tempo aquela obra vai ser observada. Uma obra de 5.000 anos, uma obra de 200 anos, uma obra de 50 anos, eu não tenho como definir essa temporalidade. Quem vai definir se aquela obra vai permanecer na temporalidade é o contato que ela tem com o seu público. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Deixar-se ser apenas uma observadora cultural. Deixar-se apenas ser uma observadora cultural. Não é isso que fala no início do parágrafo 2, né? Na letra B. Então, a letra B está errada. Essa deixar de ser uma observadora cultural está lá no final do texto, relacionando a visão crítica que o artista tem em relação à obra, ok? C, vivenciá-la, lá no texto vem dizendo isso, ok, para então, a partir disso, permitir-se uma distância crítica necessária. Isso aqui, gente, está praticamente escrito no texto, com outras palavras. Ou seja, a interpretação de texto na banca do IBFC é uma mera paráfrase do texto. Está parafraseando parte do texto. Portanto, pode ser a letra C. D. Esperar que o tempo revele a beleza dos criadores de arte. Não é esperar que o tempo revele, é vivenciar a arte e permitir-se uma distância crítica necessária. Se afastar da obra para depois poder criticá-la, poder observá-la melhor, ok? Então, a questão número 1, eu deveria marcar a letra C, porque esta frase está praticamente idêntica àquela que foi posta, que foi colocada no texto, ok? Esta é a única questão de interpretação de texto do texto 1, tá bom? O restante são questões gramáticas que não precisam voltar ao texto muitas vezes. Então, uma única leitura é o suficiente. Questão 2. Eu nasci em Garanhuns. Aqui, parte narrativa.
Quando criança, tinha uma boneca de louça francesa. Ó, boneca de louça francesa. Está caracterizando a boneca. Mas ela era muito frágil, mais uma característica da boneca. E eu preferia brincar com as bruxas de pano. Bruxas de pano, outra caracterização de outro brinquedo. Esse foi meu primeiro contato com o artesanato do meu povo. Primeiro contato com o artesanato, louça francesa, mas era muito frágil. E depois, bruxas de pano. Então ele está caracterizando o artesanato, que é o substantivo. Uma das tipologias textuais presente neste fragmento, nesse excerto, é, aí eu vou dizer, se é subjetivo, né? Não existe tipologia textual subjetiva. Só existe descritiva, dissertativa ou disjuntiva. Descritiva está descrevendo uma pessoa, um cenário, um objeto, qualquer coisa. Dissertativa está apresentando uma ideia. Injuntiva é o texto do manual, é o texto da receita, né? Reserve 2 ovos, acrescente uma xícara de farinha de trigo, é o texto injuntivo, o texto do manual, da ordem, né? É o texto que ensina a fazer algo ou explica algo. Manuel, que eu botei aqui, é manual. Dissertativa apresenta ideias e descritiva descreve objetos, pessoas, sentimentos, né? Então aqui é descritivo, porque é presente no fragmento do texto, pois apresenta exposições de características. Se fosse exposições de ideias, seria texto dissertativo, mas são exposições de características, texto descritivo. Descritivo. Assinale, aqui, de objeto, pessoa ou acontecimento. Aqui são descrições características de objetos. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Letra B de bola. Não é tipologia textual subjetiva, não existe. Só existe tipologia textual descritiva, que lembra uma fotografia, uma foto, né? Tem a narrativa, que lembra uma cena, que lembra, na verdade, uma filmagem, né? Tem uma dissertativa, que lembra uma ideia. Aqui eu coloquei uma lâmpada para lembrar uma ideia. E tenho também a injuntiva. A injuntiva é o manual, né? Tudo aquilo que eu devo seguir, o manual, ok? Então, a número 2, a resposta correta seria letra B. É uma descrição. Aqui tem parte narrativa, mas tem parte descritiva. Eu só não posso botar narrativa porque é a exposição de características, ok? Não é a narração de um fato, não é contando uma história, não é contando uma experiência para ser narrativa, tá bom? Questão 3. A questão 3 é do preenchimento que eu já fiz ao longo da leitura do texto. Esse tipo de questão você pode fazer da seguinte forma. Você pode começar pelo preenchimento da primeira palavra, ou preenchimento da última, ou preenchimento da palavra do meio, daquilo que você tem mais contato. Então vamos começar com o tem, que é mais fácil, né? Os artistas populares são aqueles que têm, porque são os artistas populares, são aqueles. Os artistas têm, aqueles têm a necessidade de criar e abrir novos caminhos. Tem com acento circunflexo, plural. Tem com acento sem acento, singular. Muito simples isso, gente, muito simples, ok? Então, eu tenho primeiro aqui, ó, como possíveis respostas, letra B, letra C e letra D. Já corto a letra A, porque eu tenho aqui está no singular. Depois, não é moringa, não existe a palavra moringa. Nós, no dia a dia, acabamos falando moringa, né? Porém, o correto é moringa, aquele objeto de barro, né? Que a pessoa coloca água, que é oco, né? Que pode ter uma tampa também de barro, ou de cortiça, ou de outro tipo de material, de madeira. Pode ter a tampa até de uma panela, em algumas casas, cheia d'água. Isso é uma moringa. Então, eu já corto a letra D, ok? Por que eu deixei a crase por último? Porque a crase é um processo sintático gramatical
que os alunos têm mais dificuldade. Então, é uma moringa, tem a flexão do verbo ter, tem, né? Agora, vamos ver se é com acento a indicativo de crase ou não, ok? Vamos lá. Vamos voltar ao texto. Então, vamos lá, vamos voltar esse período aqui. Ó. Por isso, se não devemos interferir na produção do artista, podemos definir alguns pontos de ação e de orientação na produção artesanal, visando, inclusive, preservar a sua qualidade. Quem preserva, preserva algo, não preserva a algo. Para ocorrer o acento indicativo de crase, tem que ter uma preposição que a palavra antecedente, que é um verbo ou um nome, pede na regência, e depois tem que ter o artigo antes, né, de uma palavra feminina. Como sua é pronome possessivo, a crase é opcional. Só que aqui não tem crase, porque não tem preposição. Aqui eu só tenho a artigo. Porque quem preserva, preserva algo. Preserva alguma coisa. Preserva um objeto. Preserva um relacionamento. Preserva o estudo. Preserva a saúde. Então, esse A é só um artigo, sem acento indicativo de crase. Portanto, a resposta correta é a letra C de casa. Moringa tem, flexionado no plural, e a artigo. Quando eu tenho a preposição mais artigo, eu tenho a com acento indicativo de crase. Então, essa questão envolvia ortografia da palavra moringa, envolvia acento diferencial do verbo ter e envolvia também o uso do acento indicativo de crase. Era uma questão que tinha 3 conteúdos distintos de língua portuguesa. Portanto, a questão número 3, a resposta correta é a letra C. Questão número 4, questão clássica do IBFC. Vai cair na prova de vocês uma questão de acentuação de palavras. Com certeza. Estou afirmando isso porque toda prova tem, ok? Então, ele traz um conceito de acentuação das oxítonas. Então, eu vou falar do conceito dessa acentuação de palavra, dessa e desta, e depois nós vamos ler o enunciado, ok? Na verdade, vamos ler o enunciado primeiro. Vamos lá. Reconsidere este conceito sobre acentuação. Considere este conceito. Recebe o acento agudo, que é esse acento aqui, né? Só existem 2 acentos tônicos, agudo e circunflexo, para vocábulos com a sílaba aberta, agudo. Sílaba fechada, circunflexo. Café. Oxítona terminada em E. Lâmpada. Proparoxítona fechada, lâmpada. Ok? Então, o acento indicativo de crase não é acento de tonicidade de palavras. O tio não é um acento de tonicidade de palavras. O tio é só para informar que a palavra tem uma sílaba nasalizada, que a sílaba sai pelo nariz, o ar. Orfão. Quando eu falo fão e tampo o nariz, o ar sai pelo nariz. Então, o acento é o acento agudo e o tio é só um sinal de nasalidade. Então, na língua portuguesa, eu só posso ter um acento em cada palavra no máximo. Então, aqui eu não tenho 2 acentos, só tenho um. Vamos lá. Os vocábulos oxítonos, que tem as últimas sílabas tônicas fortes, oxítonos, ó, tonos, tonicidade, oxi, último. Paroxítono, penúltimo. Proparoxítono, antepenúltima sílaba da palavra. Qual é a última sílaba da palavra, professor? É a última sílaba que eu escrevo. Então, eu estou escrevendo, por exemplo, lápis. Lá-pis. Qual é a sílaba mais forte? Lá ou pis? Lápis. Tá? Cai aqui conforme eu vou citando a palavra. Então, aqui é a sílaba tônica e aqui é a última sílaba. Então, eu tenho como sílaba tônica a penúltima sílaba da palavra. Lápis. Se fosse a última, seria lápis. Não se fala lápis, se fala lápis.
Então, frágil, necessária, crítica, através. Então, aqui eu tenho uma paroxítona, aqui eu tenho outra paroxítona, aqui eu tenho uma proparoxítona, antepenúltima sílaba mais forte, e aqui eu tenho uma oxítona. Só com essa avaliação aqui de tonicidade da palavra, já dá para marcar a alternativa que é a correta. Então, essa é uma questão muito simples, né? Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que está de acordo com o conceito apresentado, com o conceito de vocábulos oxítonos terminados em A, E, O. Então, oxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, e O e OS, em e ENS são acentuadas. Sofás, cafés, cipós, refém, parabéns. Oxítonas terminadas nessas palavras são acentuadas. Frágil, paroxítona terminada em L. Paroxítonas terminadas em rinlux, PS, an e ão são acentuadas. Mártir, agil ou taxi ou taxis, pólen, fácil, vírus, U ou S, tórax, termina com X, bíceps, termina com PS, imã, termina com an, órfão, termina com ão, ok? Então, todas as paroxítonas terminadas com essas letras são acentuadas. Então, necessária. Opa, professor, aqui terminou com A. Por que foi acentuado aqui? Porque aqui é a paroxítona terminada com o ditongo crescente ou ditongo aberto. Tá bom? Então, não é a mesma regra do oxítona. Frágil não é oxítona, necessária não é oxítona, crítica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Cândido, química, física, crítica, lâmpada, cântaro. Então a letra C também não pode ser, não é a regra da oxítona. A única palavra que é acentuada, de acordo com a regra da oxítona, é a palavra através. Oxítona terminada em E ou ES. Então é a letra D. Número 4, letra D. Ok, gente? Número 5. Essa número 5, ela envolve 3 tipos de tópicos diferentes em português, né? Separação de sílabas, adjetivos, classificação de adjetivos e formação de palavras, ok? Então o aluno tem que saber separação de sílabas, fonética, fonologia, adjetivo, classes de palavras e justaposição, que é a parte da morfologia que cuida da formação de palavras, né? Então, vou falar sobre um pouquinho de cada uma dessas daqui. Esse tipo de questão, eu posso começar com aquilo que eu tenho mais facilidade, aquilo que eu tenho mais conhecimento. Se eu tenho bastante conhecimento em separação de sílabas, eu vou separar as sílabas e vou eliminar quem não tem a quantidade de sílabas que está sendo pedida. Se eu sei bem o que é a classificação de adjetivos, eu vou começar pela classificação dos adjetivos. Se for por formação de palavras, vou começar por justaposição. Eu acho que o que é mais simples é a separação silábica. Então, descrição. 2 pontos. A palavra composta por 6 sílabas. Vamos dividir as sílabas das palavras aqui, ó. Sociocultural. Sócio, pode ser sócio ou sócio, tá? Vamos separar das 2 formas. Cultural. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Se for sociocultural, 6 sílabas. Se for sociocultural, vão ser 5 sílabas. Então, pode ser dividida dessas 2 formas. Criatividade. Cri-a-ti-vi-da-de. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas também. Então, pode ser letra A, letra B por enquanto. Capacidade. 1, 2, 3, 4, 5. Se já tem 5 sílabas, eu já corto a letra C. Engrenagem. Engrenagem.
uma, duas, três, quatro sílabas. Então aqui eu já corto também. Então só pode ser letra A ou letra B. Segundo item, já separei sílabas. Esta palavra, que está aqui, que tem que ser marcada abaixo, é um adjetivo de dois gêneros. Ou seja, eu posso falar o sociocultural, o contexto sociocultural, a revista sociocultural. O sociocultural, a sociocultural, ok? Pode ser associação sociocultural, ou pode ser grupo sociocultural. Então é adjetivo comum de dois gêneros. Ele é comum para o gênero masculino e comum para o gênero feminino. E criatividade? Existe a criatividade, mas existe o criatividade? Não, não existe essa palavra. Não existe criatividade para o gênero masculino. Então, criatividade só é comum para o gênero feminino. Portanto, elimina a letra B, sem, na verdade, ver o processo de formação. Professor, quantos processos de formação de palavras existem? Basicamente, dois processos que caem na prova do IBFC. Processo por composição e processo por derivação. O processo por composição, ele é composto por aglutinação e por justaposição. Aglutinação, eu junto mais de um radical para formar uma nova palavra com perda de fonema. Por exemplo, água mais ardente. Eu tenho aguardente. Então, um A desse aqui foi suprimido, eu tenho o processo de composição por aglutinação. Processo de composição por justaposição, quando eu junto mais de um radical, mais de um vocábulo, e não tem perda de fonemas. Por exemplo, sociocultural. Então, aqui eu tenho um processo composto por justaposição. E a derivação? Eu tenho apenas um radical, e com este radical eu vou formando novas palavras. Feliz. Prefixação, infeliz. Sufixação, infelizmente. Ok? Tá bom? Então, aqui, a resposta correta do número 5 é a letra A. Ok, gente? A letra A que eu deveria marcar. Sociocultural tem 6 sílabas. Ok. Tem um adjetivo de dois gêneros, o sociocultural, a sociocultural. Sim, é formado por justaposição. Sociocultural. Cultura voltado para a sociedade. Ok? Questão 6. Gente, essa questão aqui é uma questão muito simples, mas as pessoas precisam entender isso, precisam internalizar esse tipo de situação, né? Após ler o texto, compreendemos que a cultura popular nos envolve, né? Haja vista a troca da boneca de louça francesa pela bruxa de pano. Então, não existe haja vistos, não existe hajam visto, não existe hajam vistas. A expressão haja vista, tendo em vista, ok? Observando em vista, ela sempre fica no singular. É uma expressão invariável, ok? Haja vista. Então não existe haja visto para masculino, haja vista para feminino. É haja vista sempre, tendo em vista, sendo observada, entendeu? Eu posso, tendo em vista, por exemplo, ó, a cultura popular nos envolve, tendo em vista a troca da boneca. Sendo observada a troca da boneca de louça francesa pela bruxa de pano. Então, essa questão aqui é muito objetiva, tá bom? Só existe a expressão haja vista porque ela é invariável. Haja do verbo haver e a vista, né, que é um substantivo, tá bom? Questão muito tranquila. Questão 7 envolve advérbios, isso aqui é um advérbio, e envolve também concordância nominal, ok? Número 7. As crianças de minha cidade ficaram meio eufóricas ou meia eufóricas ou meias eufóricas. A palavra meia, ela pode ser um substantivo para indicar que é uma roupa que eu visto, né? Que eu calço, a meia,
E também a palavra meia pode ser um numeral fracionário. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aconteceu um problema técnico aqui. Pronto, vamos lá. Então, meia pode ser um substantivo indicando uma peça de roupa. E meia pode ser um numeral fracionário. Comi meia laranja, comi meia banana, comi meia jaca, né? Meia manga. Então aqui meia não pode ser, tá bom? Porque eu não fiquei meia eufórica, eu não fiquei metade eufórica e a outra metade desanimada. Não existe isso. Meio aqui, na verdade, indica o modo como você ficou. Então só pode ser letra A ou letra C, tá bom? Por que que é meio? Vou explicar para vocês. A palavra meio está modificando eufórica. Eu poderia ficar muito eufórica, eu poderia ficar pouco eufórica, eu poderia ficar nada eufórica, eu poderia ficar demasiadamente eufórica, eu poderia ficar brevemente eufórica. Então, essa palavra aqui está modificando eufórica. Então, a palavra que modifica um advérbio, um adjetivo ou um verbo, eu chamo de advérbio, que é invariável, só fica no singular e no masculino. Então, se eu tenho um advérbio que modifica outro advérbio, ou um adjetivo, ou um verbo, essa classe de palavras, que é o advérbio, ela é invariável, ela não flexiona no plural, só fica no singular, e nem no gênero masculino e feminino, só fica no masculino. Então, aqui eu tenho meio eufóricas, ok? Só pode ser letra A ou letra C. Mas sabiam que era só para enfeite. Era proibido brincar ou eram proibidos brincar com elas? Ó, brincar com elas era proibido. Brincar era proibido. Eu não posso dizer brincar eram proibidos, porque o verbo está no singular, brincar está no infinitivo. Então, era proibido brincar com elas, tá bom? Então, assinale a alternativa que preencha correta e, respectivamente, as lacunas. Tem que ser nesta ordem. Então, letra A, meio e era proibido, tá bom? A resposta correta é essa. Do ponto de vista do advérbio, aqui eu tenho uma concordância com eufórica, e era proibido concorda com o verbo, né, brincar, tá bom? Só que era proibido não é sujeito, tá bom? Número 8, questão número 8. Observe o fragmento. Há necessidade de criar e abrir novos caminhos à produção artesanal. Há necessidade de criar e abrir novos caminhos abrir novos caminhos a alguma coisa. Quem abre, abre novos caminhos a alguma coisa. Abre a quê? A produção. Por isso que aqui ocorreu o acento indicativo de crase, porque aqui eu tenho a fusão do a preposição com a artigo, ok? Então esta prova, somente com esse texto aí do artesanato, ela dá continuidade a isso aí. O simulado que o Domine Cursos Preparatório vai oferecer para vocês, esse simulado tem 2 textos. Agora esta aula só tem um texto, retificando aquilo que eu falei anteriormente. Tá? A produção artesanal. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase nesse fragmento. Por que ocorreu crase aqui? Abrir algo a alguém ou a outra coisa. Então aqui eu tenho na regência o verbo abrir, que pede 2 complementos, e tem a palavra produção, que é feminina. Letra A. Por que justifica a crase? Apenas após pronomes interrogativos no singular. Então, depois de pronomes, não se usa acento indicativo de crase. Então, a letra A está errada. Não posso marcar a letra A. Letra B. Em frente a substantivos adjetivos femininos. Isso aqui é um substantivo, a produção. Então, justifica por causa disso. Pode ser essa daqui, ok? Letra C.
diante de pronomes possessivos masculinos pluralizados. Diante de pronomes possessivos masculinos pluralizados, não se usa crase. Pronomes possessivos, a crase é opcional, facultativa. E pronomes possessivos masculinos no plural, não se usa, ok? Por exemplo, né? Referi-me aos nossos, pronome possessivo masculino no plural. Aos nossos, a preposição, os artigos. Aqui não tem fenômeno indicativo de crase. Entendeu? Agora, se fosse as nossas, aí teria, porque são as nossas, ok? Está no plural. Então, letra C também, absurda, não posso marcar. Letra D, antes de verbos transitivos indiretos. Antes de verbo não se usa acento indicativo de crase. Antes de verbo não se usa acento indicativo de crase. Antes de verbo não uso a crase. É uma regra, não tem exceções, tá bom? Cai muito na prova do IBFC. Letra D está errada. Por isso que eu repeti 3 vezes para vocês internalizarem isso. Então, é letra B, 8. A resposta correta é a letra B de bola. Tá bom, gente? Em frente a substantivos, adjetivos femininos. Contanto que a palavra anterior, o verbo ou o nome, na regência verbal ou na regência nominal, peça a preposição a. Referi-me a alguma coisa. Né? Aspiro ao cargo ou a alguma coisa. Né? Ok? Assistir ao filme, assistir a alguma coisa, no sentido de ver. Tá? Questão número 9. Questão número 9 e questão número 10. Sintaxe e pontuação. Então, sintaxe cai na prova da IBFC. Então, banca IBFC. IBFC. Quais são os assuntos que mais caem nessa banca? Interpretação de textos, cerca de 10 a 20% da prova. Nessa prova só teve uma questão 10%. Outro, acentuação de palavras. Acentuação. Cerca de 10% da prova. Outro tipo, classes de palavras e formação, que é morfologia. Cerca de 30% da prova. Sintaxe, concordância, regência, crase, sujeito, predicado, orações coordenadas, orações subordinadas, aproximadamente 30% da prova. Aqui eu já tenho 60%, 70%, 80% da prova. E o restante da prova, professor? Questãozinha de semântica, significado de palavras, questãozinha de colocação pronominal, que nesta prova aqui não tem, pontuação, são outros assuntos que não são tão importantes. Então, se eu tivesse que fazer muitas questões de português para essa prova, eu faria de interpretação de texto, que eu tenho certeza que vai cair. Acentuação de palavras, ortografia, vai cair. Classe de palavras, substantivo, verbo, numeral, pronome, adjetivo, conjunção, preposição, vai cair cerca de 30% disso na prova. E sintaxe, cerca de 30%, com ênfase na sintaxe da oração, na concordância e na regência, ok? Então vamos lá. Questão número 9. Em relação à análise sintática da oração, ela era muito frágil. Analise as afirmativas abaixo. Então eu vou classificar essa frase aqui sintaticamente. Muito frágil. Gente, quando a frase aparecer com o verbo ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, sepacofi, sepacofi, ser, estar, parecer ou permanecer, continuar, ficar. Eu desconfio desse verbo. Pode ser um verbo de ligação. Por que ele pode ser um verbo de ligação? Porque ele está ligando o sujeito a uma característica do predicativo do sujeito. Ela era frágil. Ela era bonita. Ela estava contente. Ela parecia doente. Ela continuou atenta. Ela ficou triste. Quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho somente
um sujeito ligado ao seu predicativo, ou seja, uma qualidade que é ligada ao sujeito. Então, ela, sujeito. Quem era muito frágil? Ela. Era. Né? Era não é um verbo de ação, é um verbo somente de ligação. A gente chama também de verbo de cópula. Frágil, predicativo do sujeito. E muito. Muito frágil. Está modificando a característica dela. Então, a classe de palavra que modifica o adjetivo, o advérbio ou o verbo é chamado de advérbio. Então, esse muito aqui vai ser adjunto adverbial de intensidade. Então, aqui eu tenho a estrutura sujeito, mais verbo de ligação, mais adjunto adverbial, mais predicativo do sujeito. Esse tipo de estrutura aqui tem caído na banca do IBFC. Cuidado. Esta prova aqui é de 2024, é uma prova recente, tá bom? De uma prefeitura aqui do Nordeste. Mas pode cair uma prova dessa na região Sudeste, região Norte, qualquer prefeitura ou qualquer estado do Brasil, tá? As provas do IBFC não são regionalizadas, são provas de caráter nacional. Sujeito simples, ela, tá certo, ok? Verbo transitivo direto, era, opa, não é verbo transitivo. E nem direto, é um verbo de ligação. Então a 2 está errada. A assertiva 2, ou a frase 2, ou a sentença 2 está errada. 3, objeto direto, muito frágil. Não. Ela era algo. Não, esse verbo não é transitivo direto. Muito frágil aqui eu tenho adjunto adverbial e predicativo do sujeito. Então estão corretas afirmativas somente, apenas, ou eu só tenho como alternativa correta a número 1, né? Alternativa não, a sentença assertiva. Portanto, é letra A. Número 9, letra A. Uma questão que você tem que saber bem a análise sintática da oração, tá bom? Mas é uma questão bem simples. Não tem pegadinha. Questão 10. A questão 10, para a gente terminar a nossa aula, né, com a última questão, depois eu vou conversar com vocês sobre o nosso ciclo de aulões que nós vamos ter do dia 21 até o dia 30, são 6 aulas, 2 aulas de português, 2 aulas de raciocínio lógico e 2 aulas com parte de direito da prova e a parte administrativa, tá? Com professores que conhecem a banca do IBFC, conhecem os concursos do Nordeste. Vou falar no último slide depois para vocês. Então, esse ciclo de aulões está em promoção, tá? Você pode procurar aí no YouTube, pode procurar link na bio lá no Instagram. Nós temos nossa página de venda, que vai ser compartilhada abaixo desse vídeo aqui com vocês. Então, não deixem de participar dessa preparação do ciclo de aulões, tá bom? Nesse ciclo de aulões, nós trabalharemos exercícios, porém, também trabalharemos a parte da teoria das questões, daquilo que cai com frequência no concurso. Então, domine português, domine direito, domine raciocínio lógico com o nosso ciclo de aulões, que vão acontecer a partir do dia 21 de janeiro, tá? 10. Em relação à pontuação da sentença, olha a pontuação, né? Aspas, eu nasci em Garanhuns. Ponto. Quando criança, vírgula, tinha uma boneca de louça francesa, vírgula, mas, conjunção coordenativa de adversidade, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, ela era muito frágil, fecha aspas. Essas aspas são abertas porque é uma citação do texto, ok? Analise as afirmativas abaixo. As aspas podem ser utilizadas em citações. As aspas podem ser utilizadas numa palavra de sentido irônico. Opa! Citações. As aspas podem ser usadas no sentido irônico. Ou as aspas também podem ser utilizadas com palavras estrangeiras. Palavras que são incomuns ao nosso vocabulário. Palavras incomuns ao nosso vocabulário. Ou palavra incomum à língua portuguesa. Então, número 1. Usa-se o ponto final como indicativo de final de frase declarativa. Frase declarativa, afirmativa ou negativa, eu tenho o ponto no final. Frase que é uma pergunta, ponto interrogativo. Frase exclamativa, ponto de exclamação.
Então, eu nasci em Garanhuns. Ponto. Ok? Então, a 1 está correta. Pode ser letra A, pode ser letra D. Ok? Só não pode ser letra B e nem letra C. Já elimino duas alternativas somente com a primeira frase, sabendo que o ponto declarativo é esse ponto ou do ponto final. Usam-se aspas no início e no final de citações textuais. Tá certo. No início da citação, no final da citação, eu utilizo as aspas. Então, número 1 e número 2 está certo. Então, eu já elimino a letra A. É a letra D. Mas vamos confirmar. 3. A vírgula isola o aposto Garanhuns. Garanhuns está aqui, ó. Nem vírgula tem. Não aparece a vírgula aqui. Ok? Então, aqui a alternativa que eu tenho que marcar no número 10 é a D, porque apenas as sentenças 1 e 2 estão corretas, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês participem do nossas revisões, nosso ciclo de aulões, que vão ocorrer a partir do dia 21 de janeiro, tá? Aqui nós temos o Domine, curso preparatório, nós temos Instagram, nós temos o TikTok, nós temos o YouTube, né? Nós temos aqui também nosso WhatsApp, que vocês podem entrar em contato, e aqui é o nosso nome no Instagram, tá bom? No YouTube também, no TikTok também, Domine Cursos. Ficamos localizados aqui em Natal, porém, a sua aprovação é a nossa missão. Então, nós temos essa capacidade de ir até a sua casa, mesmo você não morando aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, abraço, tá? Domine português e que você possa continuar estudando para os concursos, principalmente para esse concurso da Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Campina Grande. Um abraço, gente.